gravação. Som. Desconecta tudo. Isso aqui vocês devem... não estão vendo, não compartilhou. Só um momento. Bom dia, professor. Oi. Fala, professor. Bom dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, boa noite. Acabei de comprar um computador novo aqui, tô saindo da instalação. Tá meio complicado. Eu instalei o negócio errado ainda por cima e não estava conectando o MySQL. Não queria, não estava querendo conectar direito, aí tive que instalar aqui agora em pouco. Não, tudo bem. Tem que ainda iniciar meu banco de dados ainda, tudo. Não tem tempinho ainda. Não, tudo bem. Mas o outro computador você já está com ele, por aí? Próximo? Como é que é? O computador antigo, você já está com ele? Onde já estava instalado? Tô com ele ainda. Tô com ele ainda, hein? Só que ele é muito lento. Não vou demorar muito tempo, não. É só eu iniciar o banco de dados ali, tipo, o create, GDB, blá, blá, blá. E depois poder criar tudo. Não vai demorar muito tempo. Isso aqui é muito rápido. Tudo bem. Então, pessoal, vocês devem estar vendo aí a tela com as nossas atividades, né? Então, hoje eu enviei para vocês a atividade objetiva 7 na aula passada. E esse roteiro prático também vocês ficaram desenvolvendo na nossa aula anterior. Então, aí hoje é o dia de vocês estarem enviando essas atividades, tá? Ou apresentando aí da melhor forma que vocês acharem. Vocês devem ter recebido por e-mail o link, também as atividades estão recebendo por esse e-mail, né? Atividade passada? Foi da semana passada. Teve uma atividade objetiva e a prática que vocês ficaram desenvolvendo também. Esse roteiro prático 3. Objetivo? Já enviei na aula mesmo. Enviado. Ótimo. Então, essa aí só para nós possamos aí identificar nosso trabalho e aí para que vocês possam estar se organizando para o envio dessas atividades. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, as atividades já estão aí. Alguma dúvida sobre os prazos? Eu vou enviando as atividades. Hoje, possivelmente, vou enviar a atividade 7. Desculpa, atividade 8, 9 para vocês. Muito bem, a nossa aula de hoje, então, é a aula 9. Seguindo o material didático, nós já fizemos na aula passada, foi a parte de multistâncias, né, na 3.1. E hoje estaremos trabalhando com a nossa seção 3.2. A seção 3.2 trabalha basicamente com a questão de backup, né, de restauração, backup. E nesse contexto, observem aqui, nós temos até uma informação aqui, talvez seja uma das situações muito relevante, né, e muito importante para que estejamos aí prevendo, né, no caso, nos respaldando sobre eventuais defeitos, danos que possam acontecer ao banco de dados. Então, essa empresa aqui, EASUS, né, no caso aqui, é uma empresa, até estava no livro de vocês, mencionando que das perdas que ocorrem em banco de dados, perda de arquivos, né, 44% dessas perdas, elas ocorrem sem intenção. Então, 44% sem intenção, como apagar arquivos ou partições erradas, má colocação de cartões de memória, ataque de vírus, né? Isso aqui é uma questão que foge um pouquinho a nosso... foge não, né? Se a máquina tiver sem antivírus, é um risco, né? Dependendo de como fazemos o uso. E numa rede corporativa também a falta de um antivírus também pode
trazer transtornos. Então, essas questões têm que ser observadas, né? Então, 44% das perdas estão relacionadas a esse tipo de situações. E aqui, menciono também que 32% ocorre por ações intencionais. Então, a pessoa está querendo realmente, está Então, querendo você não vai nos esperar as prejudicar. pessoas chegarem mesmo, porque tem umas pessoas aqui já. Tem umas pessoas aqui já. Oi? Oi? Tô no celular, não tá vendo quase nada. Professor, Oi. você me mandou a atividade já no e-mail? Não, eu mandei a atividade da aula passada, né, só. A Ah, de... tá. Eu vou mandar para você ver depois do término da aula, quando eu mandar os vídeos para vocês. Aí eu vou estar Aham. mandando essa atividade. Ah, tá, beleza. Muito bem. Então, 32% ações intencionais, com formatação de disco, 21% por falhas no software, HD ou energia, além de corrupção de sistemas de arquivos. Então, nesse contexto, a recuperação de dados é uma questão muito importante que temos que sempre estar precavido quanto a essa situação. Então, o conceito do backup do restore, muito importante. Então, isso é a questão fundamental. Senão, ninguém consegue, né, se formos pensar no que pode gerar uma perda de dados, sem que tenhamos backup, é uma questão muito séria, muito complexa, né? Então, com backup, a gente consegue dormir um pouco mais tranquilo, né? A ideia é que o backup ocorra, e se for possível, que seja feita, no caso, sem haver perda de performance, né? Mas tentar ser feita, no caso, aí, pelo menos uma vez por dia, o backup das informações do banco de dados. Então, aqui nessa sessão, para que serve um backup? Eu acredito que quem já perdeu algum arquivo deve saber a importância do backup, né? Quando usar um backup e quais as vantagens. Essas questões são bem, na nossa área, bem triviais, né? Vamos dizer assim, a importância do backup é fundamental, né? Se o servidor estragar, o hardware, acontecer alguma catástrofe natural, se a gente tem um backup, a gente consegue, via um outro computador, um outro servidor, estar restabelecendo o serviço. Então, é fundamental que tenhamos essa questão do backup em mente. Muito bem, o banco de dados armazena e gerencia os bens mais valiosos de uma empresa. Então, eu acredito que até conosco já, hoje em dia, principalmente devido ao nosso uso do celular, né? Hoje em dia usamos o celular para muitas atividades. Quem já perdeu o celular sabe, né, o transtorno que pode ocasionar, e ainda mais se não tivermos backup do que está disponível nele. Então, isso é uma questão bem complexa e para uma empresa pode até levá-la ao fechamento, né? Nesse contexto, empresas de grande porte, hoje em dia, eu acho que talvez não, o transtorno já não ocorrerá, porque já está tudo bem previsto a questão do backup. Talvez empresas de pequeno porte e talvez de médio ainda talvez não tenham ser a pessoa que estiver gerenciando a infraestrutura desta empresa não estiver bem atenta à situação, né? Pode trazer transtornos. Então, temos que ter sempre em mente que os dados é a questão mais valiosa da empresa, bem mais valioso. Então, isso acontece porque o mercado está cada vez mais competitivo e acelerado, exigindo que das empresas respostas rápidas e assertivas, além de estratégias bem planejadas e executadas. Então, quando temos o conceito de que a informação é poder, então a empresa que venha a perder todo o seu banco de dados, né, ou perder perder o banco de dados completo, uma questão seria trágica e talvez até a empresa venha a fechar. Mas até perder um pouco de transações de um dia, 2 dias de dados ali armazenados já traz um grande transtorno. Geralmente as empresas, elas emitem cobrança, elas fazem recebimento, elas gerenciam ali o serviço dela, o negócio, né, em si. Muitas vezes, a maioria é tudo gerenciado via o aplicativo, em um banco de dados. Então isso realmente é uma questão muito importante. E caso ocorra uma falha dessa, é difícil de ser reparado. Então, existem várias ferramentas para que façamos o backup. Nós usaremos aqui, para que façamos um pequeno teste, usaremos o Workbench mesmo para que façamos um backup do nosso banco de dados. Nós veremos lá como faremos com ele. Então, basicamente, dentro do Workbench é bem simples. Nós temos na aba Administrator ali, quando formos trabalhar ali,
acessamos o Workbench, existe a parte das consultas SQL, né? A administração tem lá uma opção chamada Data Export. Então, Data Export é para que possamos fazer o backup, né? Então, estamos exportando os dados. E o Data Import, ou Restore, é que estaremos restaurando um backup realizado, tá? Então, o contexto é bem simples, a tela ali nos ajudará, né, a fazer esse backup, para que tenhamos aí esse exercício de hoje, né? Então, basicamente, para que façamos o backup, nós podemos estar escolhendo a possibilidade, escolheremos o banco que será feito o backup, então escolhemos o banco. Após a escolha do banco de dados, estaremos escolhendo se estaremos fazendo o backup da estrutura do banco de dados, né? Quando eu falo estrutura, são as tabelas. Se as procedures que estão no banco de dados também farão parte do backup, trigger, né? Se os dados, até inclusive, se eles também serão escolhidos, né? Então, muitas vezes, existe a possibilidade de, como está aqui, esse recurso aqui do table no date aqui, né? Só um momentinho. Entrou uma pessoa aqui que um nome estranho no grupo, removi. Não sei se vocês têm costume de brincar, né? Mas entrou uma pessoa com um nome estranho aqui, eu removi. Acredito que vocês sempre usem o nome de vocês para acessar as aulas, né, pessoal? Preferência, né, professor? Oi? De preferência, né? Porque, exatamente, de preferência, exatamente, usem o nome, porque se eu ver qualquer nome estranho que eu vou remover, porque infelizmente tem gente que fica passando trote, né? Infelizmente agora começaram com essa mania de entrar nas aulas para passar trote. O Google Meet vai com o nome do meu e-mail, e meu e-mail é meio zoado, então... Não, mas o seu pelo menos está aqui, ó, João Henrique, tá normal, né? É que entrou um Google nome Meet. estranho. Vocês viram o nome aí da pessoa que entrou, né? Não, tô no celular, não vi. Não. Então tá bom. Qual que foi o nome que ele entrou? Não vi não, mas dependendo do nível da zoeira, quica mesmo. Não dá nada não. Não, beleza, já removi, aí depois na gravação, quem quiser ver o nome da pessoa que entrou, verá ali depois. Quem tiver curiosidade. Hã? Qual que era o nome? Um nome estranho, não dá para repetir, não. Não vale a pena, não. Vale a pena, não vale a pena, exatamente, não vale a pena. Muito bem. Agora o Guilherme Borges, aí sim, o nome normal. Vamos lá. Então, muito bem. Então, basicamente, quando estamos fazendo backup, vamos imaginar que estejamos implantando um sistema novo, um local novo, né? Então, caso nós desejemos apenas fazer um backup da estrutura do banco de dados sem dados, é possível também. Aí é possível gerar o backup e a partir desse backup estarmos iniciando o banco de dados vazio, sem nada registrado. Aqui ainda está ali informando duas possibilidades, né? A gente pode fazer um dump, o dump é o nome do backup, né? O dump do projeto por completo num arquivo único, ou criar arquivos separados para cada tabela. Então, ou seja, eu posso criar um arquivo único, lá, .sql, exportando o dump, o projeto completo, né? Ou criar arquivos específicos para cada tabela. Essa questão de criar arquivo específico para cada objeto do banco de dados é interessante e também não é, né? É interessante porque eu posso escolher o que eu quero executar no meu banco de dados, só que eu posso perder a ordem correta de lançamentos. Aí eu posso estar importando um objeto ali, né? Sem antes, por exemplo, que tenha ligação com outros objetos e os dados podem não ser importados de forma adequada. Eu prefiro fazer um arquivo único que ele já coloca na ordem correta como deverá ser executado. Mas, como eu mencionei, depende do que a gente precisa. Vamos imaginar que se houve uma perda de dados em uma tabela. Então, desta forma, um backup feito por objeto fica mais fácil a gente estar restaurando algum dado que venha sendo perdido aí nesse caminho. Muito bem, aqui nós estamos para exportar. Então, depois de escolhido a opção, iniciamos ali com o Start Export. A partir daí, ele inicia a exportação desses dados. Muito bem. Então, embora não seja uma regra que deve ser seguida impreterivelmente, é aconselhável que as operações de backup e restore sejam executadas quando não houver usuários acessando o banco de dados. Isso é uma questão complexa e difícil, né? Dependendo da aplicação, muito difícil que estejamos encontrando o banco de dados sem nenhum usuário.
Assim, relevando em consideração que se a empresa não tem aí. Talvez se a gente fizer uma manutenção, meio que parar o banco de dados em si, poder fazer isso. Porque, na verdade, existe a possibilidade de que alguém esteja registrando na hora do backup e haja alguma perda de informação. Mas se observarmos, se estivermos aí com uma empresa que tem e-commerce, um site e-commerce, o site nunca fecha, né? Evidente que, dependendo dos dias, o horário da madrugada, seja um horário mais tranquilo para fazer backup, né? Que Mas, geralmente tipo tem menos assim, ainda usuários. é impossível parar para poder fazer uma manutenção do site, parar o site para algum tempo para poder fazer uma manutenção? Não é impossível, é possível. A questão de fazermos isso é que depende, vamos dizer assim, o que o cliente sentirá em ter o site fora do ar para fazer backup, se for diariamente, né? Então, isso aí não traz, no lado do cliente... Mas eu, tipo, na minha opinião, se o cliente souber como posso dizer, dos benefícios que pode haver nessa manutenção, eu acho que talvez se eu começar a conversar direito com ele, pode ser que ele venha aqui cliente quanto a isso. Dependendo do projeto, do que está, da solução ali, né? Porque se a gente pensar no e-commerce, quando você vai acessar um site, você está precisando comprar alguma questão ali, e o site está fora do ar, ele traz uma sensação ruim para a gente, né? Mesmo que esteja lá informando a pause para fazer backup, mas isso aí não é usável, né? Não é aplicável. A maioria das empresas que não tem no e-commerce é tranquilo, o período da noite geralmente não tem tantos acessos ou até zero acesso. É o momento ideal para se fazer backup, ou seja, a madrugada, né? Geralmente é um horário mais interessante para a realização desse tipo de backup completo de banco de dados. Então, o que acontece? O banco de dados não estará sendo... Talvez quando eu você estou possa fazendo backup... mandar uma notificação para os usuários desse site, ou coisa assim, dizendo que poderia entrar em manutenção. Entrar em manutenção certo horário, parte do dia, só para não deixar todo mundo ansioso. Não, fica a critério. Mas assim, quando você está fazendo backup, na verdade a aplicação não precisa parar, tá? A gente pode fazer o backup sem parar a aplicação. Então o usuário vai estar usando normalmente, vai estar sendo feito backup, Mas incremental você ou falou que completo. seria ideal fazer isso, né? Seria uma opção possível, para não fazer nenhum erro. Sim, é possível sim, só o que pode acontecer talvez é uma perda de performance dependendo do hardware que estiver envolvido, o servidor, né? Muito bem. Então nós temos o backup propriamente dito, feito pelo Workbench, que nós faremos aí um teste, como faremos a exportação e importação dele, né? Para que façamos esse teste. Quer fazer, que a gente faça agora de acordo com a imagem? Daqui a pouquinho nós vamos fazer. A outra é o RAID. Já ouviu falar do RAID? Ou RAID? Não. Já ouviu falar, né? Essa é uma outra forma também de fazer backup. Oi? Sim, Sim, né? sim, eu sei. Essa é uma outra forma também de estarmos trabalhando com backup. É uma forma de redundância entre discos, né? Então, olha lá, o conjunto redundante de discos independentes e econômicos. Aí o RAID, tem uma configuração, né, que a gente pode estar aplicando. As mais comuns, nós temos o RAID 0. Esse contexto do RAID 0, estaremos somando discos, né? Então, aqui, se nós fizéssemos um exemplo, aqui temos 4 discos. Cada uma dessas imagens aqui, com essas letras A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, são discos. Então, quando a gente fala em RAID 0, o que nós estamos fazendo? Somando a capacidade desses discos. Então, os dados para o sistema operacional, né? A controladora, aí a questão do RAID pode ser configurado direto na controladora, quando a gente trabalha em servidor, a controladora que estará ligada a esses HDs, SAS, né? NAS, dependendo da configuração. Então, a controladora fará esse gerenciamento, ou seja, estará somando os discos e se caso tivéssemos aqui, cada um disco deste contendo 1 tera, com a soma dos 4, teríamos um disco, o sistema operacional estaria vendo um disco de 4 teras. Nesse sistema aqui, existe redundância? Sabe o termo redundância? Não, aí se der pau em um, perdeu tudo. Exatamente. Então, isso aqui é uma questão a ser pensada, né? É interessante o conceito de estarmos aumentando a capacidade dos discos até um certo ponto.
Hoje em dia não mais, que hoje em dia os discos já estão com boas capacidades de armazenamento, uma questão mais antiga, né? Mas essa questão, estou unindo os discos, se um deles der algum tipo de defeito, estarei perdendo todos os dados que estão armazenados deles, porque os dados serão salvos aqui de forma sequencial em cada um disco, né, sequencial, mas assim, serão fragmentos espalhados nesses discos. Então, a partir do momento que eu perdi um, eu perco os dados que estão nesse disco. Então, esse é o RAID 0. Nós temos o RAID 1. O 1, nós temos que observar o seguinte, aqui no 1, a questão aqui já está até clara aqui na imagem, que é um espelhamento, né? Então, o dado que é salvo aqui, por exemplo, esse A1 aqui seria um arquivo, vamos imaginar que seja um arquivo, um bloco de arquivo aqui. Salvei no disco 1, essa informação será salva também no disco 2. Nesse conceito aqui, o espelhamento ele é feito de forma plena e o que está salvo em um disco está salvo no outro. Nós temos um pequeno desvantagem aqui no RAID 1 devido ao tempo de gravarmos os dados de gravação, né? O tempo que vai ser feito aqui cada um dos discos. Aliás, o tempo que será feito vai estar envolvendo aí gravar os dados em ambos os discos. Então aqui temos essa única situação do tempo de gravação. Agora, tempo de escrita, né? Agora, se nós perdemos um disco do RAID 1, o que vai acontecer com os dados? Eu vou perder algum dado? Um disco. Você está com os dados salvos em 2 discos diferentes, então você perdeu um dado, você ainda tem o outro ainda. Exatamente. Então é bem simples isso. E o outro aqui, RAID 0 mais 1. Alguns falam em RAID 10, né? Esse conceito é implantar os dois critérios juntos, né? Temos aqui o RAID 0 aqui nessa parte inferior, onde estamos vendo os dados aqui A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, nesse contexto, esses dois discos estão trabalhando em RAID 0, como também os discos que estão à direita trabalham em RAID 0, só que esses 4 discos estão interligados via RAID 1. Então, faz com que haja replicação. Então, aqui nós estamos aumentando a capacidade de armazenamento dos discos, somando, e, além disso, estamos criando aí um espelhamento entre esses dois conjuntos de discos. Nessa situação aqui, para que façamos esse tipo de RAID, nós teremos que ter aí, no caso, 4 discos para que isso possa ser realizado, tá? Então, eu posso fazer isso via controladora do servidor ou via um sistema operacional. Também eu posso estar configurando via software, né? A parte da utilização do RAID e aqui, nesse contexto, criando essa configuração aqui que precisaríamos de 4 discos para que ela pudesse ser implantada. Então, esse é um conceito também de backup, né? Ou seja, se houver um defeito, eu tenho backup, mas aí, se houver um defeito mecânico nos discos, eu consigo aí, como existe espelhamento entre discos, eu consigo ainda manter o serviço até que eu possa substituir o disco. Então, se houver um defeito e eu recolocar o disco lá que teve defeito, então continua em produção, e eu vou lá e substituo o disco com defeito, né? Substituindo o disco com defeito, a própria controladora estará realocando os dados que estavam salvos entre os discos para que o serviço continue funcionando. Então, nesse momento que a gente estaremos recolocando um disco, a controladora, ou, no caso, se for via software, estará gerenciando, então, o preenchimento desse disco que tenha sido substituído. Temos a RAID 2, que é similar a 4, aqui já tem o conceito de paridade. Esse conceito de paridade aqui é uma questão não tão utilizada, né? No caso aqui fala que nós temos o controle de erros, né? Nesse contexto aqui nós teríamos o RAID 1 aqui, fazendo a replicação de dados, e aqui mais um disco de paridade para caso haja qualquer tipo de interferência e defeito, ele consiga validar aí um outro disco que venha a entrar em funcionamento, tá? Então, o RAID 2, o RAID 4, o RAID 5 também, o RAID 5 a paridade fica junto aqui, né? Não fica num disco à parte. Então, nesse contexto aqui, para que fizéssemos o RAID 2 e o RAID 4 aqui, nós teríamos que ter no mínimo 3 discos. Já no RAID 5, a paridade fica envolvida junto nos discos, ou seja, também seriam 3 discos, mas cada 1/3 de cada disco fica destinado à paridade, né? Ou seja, ao algoritmo que estará validando
se os dados que foram armazenados em cada um dos discos estão de acordo, corretos, né? E caso há substituição de qualquer um disco, ele recalcula os dados para que esses dados sejam lançados no disco que porventura tenha sido substituído. E o backup mais aconselhado hoje em dia, né? Que é o backup em nuvens, né, na nuvem. Então, existem bastante possibilidades aí de estarmos gerando backups. Isso traz um benefício, fazendo nas nuvens que tenhamos aí a possibilidade de a segurança, né, de estar salvo no local onde geralmente existe um controle melhor de segurança, né, para validação de acesso a esses dados, além de ter uma infraestrutura, a gente pode até economizar com uma infraestrutura própria dentro da empresa e tenhamos aí um dado fora da empresa, caso haja algum problema de ordem de uma chuva muito forte que venha alagar o data center ou de uma situação que venha a ter um defeito físico, né, nos equipamentos devido a água, incêndio ou outras situações. Com o backup nas nuvens, aí fica também mais fácil, caso tenhamos algum tipo de transtorno, de recuperar esses dados com maior segurança, tá? Então, essas são as possibilidades básicas para que estejamos pensando aí na segurança da empresa, na parte da recuperação dos seus dados. Ok, pessoal? Essa sessão é bem tranquila, né? Um conceito simples. Agora nós vamos tentar fazer aqui um backupzinho no nosso banco de dados para que nós tenhamos aí a ideia de como utilizar esse recurso. Vamos então abrir aqui, ó. Aliás, não vamos abrir ainda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos preparar um ambiente para que estejamos fazendo o backup. Deixa eu só inicializar aqui. Professor, hoje, a aula de hoje é backup, e o que mais que você vai passar? É backup e eu vou... É backup, e vamos só fazer o backup e restaurar o backup. Ah, tranquilo. Mas não vai embora não, fica um pouquinho aí, vamos... Aguenta um pouquinho aí que nós já vamos fazer aqui Aqui que nós faremos para que o backup possa ser restaurado. Vamos criar aqui duas instâncias no computador, né? Para que nós tenhamos a recuperação em cada uma das instâncias. Só um momentinho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, o que nós faremos? Nós faremos aqui, criaremos uma instância no nosso servidor a mais, no computador de vocês, para que possamos fazer o backup de uma instância e restaurar em outra instância, como se fosse um outro servidor rodando no mesmo computador de vocês aí. Até fica bom para complementar o que vocês viram na sessão 3.1, tá? Então, vamos estar trabalhando em cima disso. Só um momentinho que está inicializando a máquina aqui, para que nós consigamos fazer. Boa noite, senhor. Então, boa noite. Estão vendo a tela aqui já? Já. Muito bem, então o que nós faremos aqui? Vamos criar uma outra instância do banco de dados aqui para que façamos o nosso backup. Nessa outra instância que faremos aqui, vamos criar um serviço para ela, tá? No Windows. E a partir desse serviço, vamos estar restaurando o backup nela, após o backup da original, né? Então, para que façamos isso, vamos fazer o seguinte. Vamos acessar aí o Windows Explorer de vocês. Em Windows Explorer, vamos acessar o Drive C. Então, estamos agora, nesse momento, então, criando uma outra instância, né? Um outro serviço do MySQL no computador, para que estejamos trabalhando aí com backup. Faremos backup em uma instância e vamos restaurar em outra instância, tá? Poderíamos restaurar na mesma instância? Poderíamos. Mas aí para ficar uma coisa tão isolada da outra, para a gente ver como é que funciona,
Vamos Sim, fazer professor. dessa forma. Oi? Hoje eu tô no celular, hoje eu só vou acompanhar a aula, porque, Certo. tipo, o meu notebook ele tá com um probleminha no HD dele. Certo. Deu BOzinho aqui. Ah, mas tudo bem. Beleza? Beleza, Calvin. Deixa eu só, enquanto vocês já entraram no Windows Explorer aí? Sim? Sim, sim. Perfeito. Então tá jóia. Só vou pegar o nome das pessoas que estão agora aqui acompanhando a aula. Faremos uma pequena chamada aqui. Então temos aqui o João Henrique. Fábio. Marlon. Kelvin. O Camilo e o Guilherme. Rogério Roniel. E Agnaldo. Então estamos agora com exatamente 9. Não, tem Professor, mais eu gente. também, Caio. Tá aqui embaixo, Caio, é verdade. Aqui, É que o meu tinha desconectado, aí eu entrei de novo. Não, tudo bem, Caio. Está aqui já registrado, Caio. Muito bem, então a ideia nossa, então nós faremos uma outra, criaremos um outro serviço do MySQL rodando neste computador. Então, para que façamos isso, vamos criar uma pasta aqui no Drive C para que essa pasta receba o banco de dados, a outra instância nossa que estaremos usando. Então, vamos colocar aqui o nome daqui de MySQL. MySQL 1. Só para ficar diferenciado. Então, o nome dessa pasta, MySQL 1. Após vocês terem criado a pasta, então nós poderíamos reinstalar o MySQL, né? Mas, como já está instalado esse computador, né? No computador de vocês, vamos fazer uma cópia dos arquivos aqui do banco de dados. Então vamos entrar aqui. Eu entrei dentro da pasta dos arquivos de programas, tá? Se vocês tiverem em versão em inglês, programas files, né? Vamos aqui, entrar em arquivos de programas, MySQL, MySQL Server. No meu caso aqui eu estou usando a 8.0. Aqui nós vamos copiar apenas as pastas. Eu quero que vocês copiem apenas as pastas. Então eu tenho a pasta bin, docs, etc, include, lib, share. Copiem todas essas pastas. Então, ó, vou clicar lá direito do mouse, copiar. E vou colá-las aqui na pasta do MySQL. Fizeram a cópia, pessoal? Não. Ainda Computador novo aqui, professor, até um pouquinho mais rápido que o seu. Que bom, hein? Agora sim, né? Finalmente, hein, meu querido? Eu basicamente peguei de um Fusquinha quase morrendo de uma Ferrari, aqui para mim, pelo menos. Que bom. Diferença gigantesca. Tá com qual agora, João? Um aqui da Lenovo, eu peguei um i7 de 1 terabyte de memória e uns outros gigas Tá de 1 explicado. terabyte de HD. Qual geração? 8ª geração. Pronto. i7, Lenovo. 8 GB de memória, 8 GB de memória. Sofrimento ou desktop? Ah, não. Quê? Sofrimento ou desktop? Sofrimento? É notebook. Notebook. Ah, tá. Notebook.
Muito bem, Se pessoal. quiser programador, computador não adianta muito. Já copiaram, né? Agora, o que nós faremos? Para que a aplicação funcione, então a gente está criando uma outra instância, existe um arquivo de configurações do MySQL. Na versão Windows, chama-se my.ini. É um arquivo, então, que usaremos aqui para salvar aqui nessa pasta. Estaremos gravando esse arquivo dentro da pasta MySQL1. Então, esse arquivo, no computador, aí temos que ver o seguinte. O meu aqui, por exemplo, o meu sistema aqui, no caso, está ocultando pastas do sistema, né? E ocultando também extensões de arquivo. Nesse contexto aqui, eu vou exibir essas informações, extensões de arquivo. E vou procurar aqui no Drive C, para ficar mais fácil, my.ini. Então, eu vim aqui na busca, digitei my.ini para encontrar o arquivo das configurações do MySQL. Aí eu achei aqui o meu, MySQL, eu vou clicar lá direito do mouse e abrir local do arquivo. O meu está então aqui em Program Date, MySQL Server 8.0. Está aqui, ó. Acharam de vocês? Tá carregando ainda aqui, professor. Calma aí. Tá joia. E agora que minha pasta está bem em cima no lugar que você pesquisava, eu meio que não vi direito o que tinha que colocar. Agora que eu comecei a pesquisar. Tá, tudo bem. Fica tranquilo. É só pesquisando aí para que estejamos encontrando esse arquivo. Aí vocês deem de acordo quando acharem. Quando vocês entrarem na pasta então do MySQL.ini, onde está o arquivo, geralmente, se vocês estiverem usando a mesma versão que eu, no caso eu estou usando a versão 8, aparecerá uma pasta date aqui para vocês, ó, data, né? Vocês vão copiar então esse arquivo MySQL e o data. Então, os dois arquivos aí, no caso a pasta data e o my.ini. Peraí, você colocou my.ini ou mysql.ini? Não, my.my.ini. Certo, tá certo. Ô, professor, tem uma pergunta. Oi. Esse método de backup que o senhor está fazendo aí seria o backup manual, correto? Sim. Por qual motivo a pessoa faria o backup manual se é mais seguro fazer o backup via software, exportando, né, o backup? Ah, não, sim, é mais porque é o seguinte, como na verdade o ideal era isso mesmo, é que aqui só vamos demonstrar a parte de estar fazendo um backup e restaurando. Evidente que temos, por exemplo, ferramentas, não sei se você já ouviu falar sobre Hyperios. O Hyperios é um software bem legal que ele faz backup do banco de dados, né? Faz backup de máquina virtual, da máquina toda, e você estabelece horários para fazer backup, já salva na nuvem, salva em arquivos, em servidores distintos. Então é interessante. Existem muitas ferramentas, né? Na verdade, assim, o objetivo básico da nossa disciplina de hoje é você saber que tem que ter backup. Importante isso, a primeira coisa fundamental. Entrei na empresa, além da segurança, de testar a questão da performance do banco de dados,
o backup, eu acredito, é o principal item que nós temos que estar sempre pensando nele. A partir daí, atrás de softwares específicos, para que tenhamos aí um gerenciamento melhor do backup, até de estarmos salvando em mídias, como, por exemplo, em fita, salvar nas nuvens. Então, criar uma rotina, um software que traz esse benefício de horários para fazer backup. E, além disso, como aqui nós temos só demonstrar, e nesse contexto, apenas conforme o material de vocês tem o Workbench para fazer o backup, então, para a gente poder complementar, vamos mostrar o backup para vocês, mas também, como na nossa sessão 3.1 trabalhava em multi-instâncias, vamos criar uma segunda instância aqui, apenas para que vocês vejam como funcionam duas instâncias no computador, né, como se fossem dois servidores distintos, e a ideia é fazer backup em um e restaurar no outro apenas como um laboratório de teste. Mas é evidente, comercialmente, o interessante é que nós temos um software para que faça isso de forma automática, em horários estabelecidos, né? E salvando em locais também, como em mídias diferentes. Ok? Eu não sei se a pergunta dele foi nesse sentido, mas tem casos e casos específicos em que você precisa fazer. Exatamente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma aplicação que ela está dando alguma anormalidade lá, eu preciso testar ela. Então, para eu fazer qualquer alteração na aplicação no banco, eu preciso fazer um backup anteriormente. E esse backup vai ser manual. Então, assim... Exatamente. Né? Até para que estejamos fazendo um banco de simulação. O que é um banco de simulação, um banco de treinamento? Né? Eu quero pegar os dados reais da empresa para treinar, fazer um treinamento com o pessoal novo que está entrando. Então eu faço um dump agora no banco, só pegar um banco de dados real, caso a empresa esteja tranquilo ali, o banco de dados está funcionando tranquilo, eu faço um dump ali, apenas pegar os dados mais reais para que façamos aí algum tipo de ação, ou mesmo a clássica situação, né? Alguém apagou um registro que não era para pagar. Então já vamos ali, tentamos restaurar o backup em uma máquina para procurar aquele lançamento que foi apagado para restaurá-lo especificamente no banco de dados de produção. Isso também, algumas vezes, temos que fazer no momento, né, da ação, criando uma instância separada da produção para restaurar e observar o que foi perdido para tentar restaurar. Copiaram, pessoal? Acharam essas duas pastas? Sim, professor, já está copiado. Sim, Beleza. Ó, então, o que nós faremos? Vamos copiar esses dois, né? Copiar. E vamos colar aqui na pasta MySQL. Começou a cópia. Está terminando. Só para que fique diferente, vamos renomear esse MySQL aqui para MySQL 1, só para ficar diferente do outro. Não que ele seja interferência, porque cada MySQL.in estará vinculado à aplicação, à instância que estaremos criando, né? Mas, para desencargo de consciência, vamos deixar o nome aí de MySQL 1. Agora, nós vamos editar esse MySQL 1. Vamos editá-lo. Esse INI tem que apagar o INI também ou deixa o... Não, o INI deixa aí. Eu vou até... É que o meu não está aparecendo a extensão aqui. Exibir os nomes dos arquivos. Opa. Agora apareceu o INI aqui, o meu. Estava sem aparecer, agora apareceu o INI aqui. Então, esse arquivo vai ficar my1.ini. Então, nesse local aqui estão as configurações do banco de dados. E para as configurações entrarem em produção, o que nós temos que fazer com o banco? Tem que parar o banco, parar o serviço e reinicializar o serviço, ou seja, dar um novo start nele para que as modificações de configuração sejam aceitas. Muito bem. Então, agora, com o my1 aqui, .ini, vamos editá-lo aqui. Então, estamos editando ele aqui. Vai onde você foi que eu não tinha visto? Lado direito do mouse, né? Em cima do arquivo. Editar. Em editar, aparecerá o arquivo para vocês aí. E esses arquivos de configuração aqui, eu acho que vocês já devem ter mexido em outro tipo de arquivo de configuração. Geralmente quem já mexeu com a Apache também dessa forma que altera. Vários outros softwares utilizam arquivos .ini para parâmetros. Então, nesse contexto aqui, o que está
está mencionando aqui que no Linux o arquivo my seria .cnf, e no Windows é .ini, que nós mexemos aqui agora. Tem algumas dicas aqui para gente. O importante aqui é não apagar coisas que estão já descritas aqui. Importante nesse começo não apagar, tá? Não saiam apagando. Tudo que está começando com cerquilha é um comentário, tá? Então, iremos manter aqui os comentários de forma adequada. O que nós vamos mudar? Para que eu tenha duas instâncias rodando no mesmo servidor, no mesmo computador, eu preciso mudar as portas de cada instância. Então, cada instância estará escutando por uma porta. Então, eu vou ter que mudar. Essa porta 3306, que está, vocês devem estar vendo uma porta aí na parte client. Nós temos uma subseção client session, seção client. Temos aqui port na porta 3306. Essa é a porta padrão. Essa porta já está rodando, já temos um serviço rodando nessa porta. Então, não posso deixar esse outro serviço, essa nova instância, usar essa mesma porta. Então, o que nós faremos aqui? Vamos substituir aqui o 6 por 7. Ficará 3307. Apenas isso, tá? Não deixem espaço. Vamos colocar na porta 3307. Nós temos aqui, logo abaixo, temos server, a seção do servidor, né? Seguindo aqui, nós temos o MySQLD, onde nós podemos configurar aqui, mudaremos a base do diretório do MySQL. Mas aqui nós temos a porta também, ó. Na porta, coloquem aqui também 3307. Então nós temos aqui, no client mudamos para 3307 a porta. No MySQLD também mudamos aqui a porta para 3307. Observe que antes da porta aqui, da configuração de numeração da porta, não tem a cerquilha, né? Então os demais mantêm a cerquilha, tá? Onde não tem, também não mexe por enquanto. Então nós mudamos a porta e vamos mudar a base dir e o date dir. Então essas duas informações serão alteradas para que estejamos apresentando a essa instância, as configurações de onde estará o motor do banco de dados funcionando, o base dir, e o data dir, onde estarão os dados da nossa aplicação. Já conseguiram alterar as portas? Sim, né? Aí no base dir aqui, tirem a cerquilha. Acho que eu vou exibir aqui com uma fonte maior. Então aqui, ó, base dir. Então aqui é o local onde fica o motor do banco de dados, onde está a pasta bin nossa, né? Então aqui nós vamos substituir. Então base dir, eu tirei a cerquilha que estava antes e vou colocar aqui. O que eu irei colocar aqui agora? Vamos colocar o endereço onde está o banco de dados da instância que nós estamos criando. Então ela está na pasta. Tem que ser igualzinho como vocês escreveram lá, tá? MySQL1. Esse é o nome da pasta que nós criamos. E no datadir, onde ficam os dados da nossa aplicação, vamos colocar aqui também o MySQL1 barra data. Vou colocar mais uma barra aqui. Todos conseguiram alterar? Feito, João. Bom que agora estou vendo o João aí, conhecendo.
Muito bem. Agora, feito isso, então vamos salvar aqui. Só salvar. Que nós fizemos de alteração. Então, mexemos apenas, só para confirmar, tá, pessoal? Data year, base year. As portas, colocamos 3307. Tanto na parte do server. Então, aqui na guia MySQLD, né? E temos aqui no client também, mudamos a porta para colocamos aqui 3307. Feito isso, vamos salvar o arquivo .ini. Salvamos ela aqui agora. Agora vamos criar o serviço no Windows. Então vamos abrir aqui o CMD, só que temos que executá-lo como administrador, tá? Então CMD, executar como administrador. Feito? Então, o que nós faremos? Vamos acessar aqui esta pasta bin aqui da nossa aplicação. Então, vamos cd aqui, acessar então c2./mysql1/bin. Antes disso, só para nós, então nós colocamos aqui a porta 3307. Existe um comando aqui no Windows para sabermos se essa porta está sendo ocupada ou não. Então vamos só olhar aí vocês vão verificar se no computador de vocês essa porta está em uso. Acredito que não esteja, mas vamos colocar aí. Digitem aí netstat espaço menos. Pera, como é que você fez para colocar mesmo a pasta aí, tudo? Como você fez? Para copiar? Copiar o caminho? Ah, tá. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui no Drive C, entrei na pasta MySQL1, bin, cliquei aqui, apareceu o caminho, eu copiei, Ctrl C mesmo. Aí quando você vem aqui dá um Ctrl V nessa tela, já vai colar para vocês o caminho. Então aqui o netstat, né? Espaço menos AO. Dando Enter aí, ele vai aparecerá para vocês aí quais as portas estão em uso. Um pequeno problema aqui no meu, que você copia o caminho, foi que o MySQL1 bin não é reconhecido como comando interno ou externo. Ah, tá. Você colocou o CD antes? Não. Tem que colocar o CD antes, ó. Ficar dessa forma aqui, ó. CD, né? Aí espaço, aí o caminho. c2./mysql1/bin. Então, por aqui, com esse comando aqui, então, net stat if espaço menos AO aqui, no caso, é um parâmetro. Esse parâmetro ele traz as conexões ativas e quais as portas estão em uso. Então, temos essas portas aqui em uso no meu computador em questão aqui. Temos lá 3306 que está em uso, que é do banco de dados, né? O PIN dele aqui, o processo em si. E as demais portas que estão em uso. Então, se eu olhar aqui, a porta 3307 não está em uso. Então, eu posso utilizá-la normalmente. Executaram esse comando aqui para vocês verem se tem a porta está em uso? Eu acho que sim, né? Muito bem. Então, vamos aqui agora... Vamos, então, nesse momento, criar o serviço, tá? Para que possamos criar o serviço, estamos na pasta B, vou dar um dir aqui, só para que vocês vejam. Então, aqui estão todos as aplicações, né, que estão disponíveis na pasta bin. Então, usaremos agora aqui para criarmos o serviço, vamos colocar aqui my
MySQL D. Esse é o nosso motor do banco que vai estar criando o serviço, né? Então vamos instalar aqui um serviço, install. O serviço estará se chamando MySQL1. Esses faz parte da sintaxe, esses dois hífens, tá? Vamos colocar aqui default, né? Default file. Esse file, no caso aqui, é o arquivo ini, que nós acabamos de copiar aí. Então, vamos definir qual será o caminho ini, quais os dados que ele vai usar para configurações do MySQL, dessa instância. Então, MySQL1 barra my1.ini. Então, MySQLD, espaço, menos install. O nome do serviço será MySQL1. O default files, ou seja, default files, o arquivo de inicialização, apontamos ele ali, vai ser C, está no endereço MySQL1 barra my1.ini. Feito isso, Enter. Olha a mensagem. Essa outra barrinha sua aí, que do pro outro lado, qual parte do teclado você perde para poder ir nela? Qual? O barrinho, o menos hífen? O menos aqui? Essa barrinha do pro outro lado. Ah, tá. Fica ao lado do Z, geralmente. Se o teclado é a BNT2, se for a BNT2, fica ao lado da letra Z. Geralmente, a barra invertida. Tá nesse local ou só seu idioma aí, o teclado seu tá em inglês? Não tá nesse local, não. Seu teclado tem essa cedilha? Tem cedilha. Ah, então geralmente fica ao lado do Z ali, abaixo do A. Então o seu teclado tá diferente. Pessoal, os demais conseguiram executar o comando? O teclado dele não é o QWERTY, não. Não é, né? O pessoal que já digitou o código aí apareceu? O service foi criado com sucesso? Instalado com sucesso? O meu sim. Ótimo. O meu deu certo aqui. Perfeito. Então agora, já que já foi criado o serviço, nós podemos inicializar o serviço. Net start. MySQL. Faça um net start MySQL aí. Opa. E aí, o que apareceu para vocês? Caiu a transmissão aí, professor. Tem como? Como é que é? Aí, novamente? Caiu a transmissão? Já instalou aqui no meu, consegui instalar. Tem que colocar o quê? Peraí, só um momentinho. Ele deu uma mensagem que foi criado, não foi isso? Deu uma mensagem que foi instalado. Certo. Agora você vai dar um net start. Só um momentinho, que de vez em quando esse compartilhamento aqui não fica legal. Peraí, só um momento. Abrir de novo aqui, não sei o que ele está fazendo. Aqui. Voltou, né? Opa, peraí, esses não aqui não é fácil controlar. Aqui. Tá, esse comando é não net start, MySQL1. O objetivo desse comando, então, é inicializar a instância, né, o serviço dela. Já deram enter aí para ver se o serviço entrou em funcionamento? No meu, professor, apareceu o serviço de MySQL1 está sendo iniciado. Aí embaixo apareceu o serviço de MySQL1 não pode ser iniciado. O serviço não informou um erro. Ué? Deixa eu tentar aqui o meu. O meu apareceu a mesma coisa. Mesma coisa? Deixa eu tentar o meu aqui rapidamente.
O meu está sendo iniciado. Meu foi está sendo iniciado. Ué, o meu não tá dando enter aqui. Foi iniciado com êxito. Foi. Ah, tá. O meu tá indo aqui, só um momentinho. Seu, João, foi com êxito? Perfeito. Os demais que não foram, eu vou abrir de novo o arquivo aqui. Será que vocês fizeram alguma cópia? Mudar a porta? Alguma questão que não foi feita? Deixa eu só fechar aqui. Então, o ideal era que aparecesse o seguinte: ó, o serviço MySQL está sendo inicializado. O serviço MySQL foi inicializado com êxito. Isso aqui que é a mensagem correta de sucesso do serviço, né? Deixa eu fechar aqui a lupa. Vou abrir novamente o arquivo ini. Então aqui, só para confirma aí, data dir, c2./mysql1. Digitem a grafia como foi feito, tá? A pasta que foi criado, né? Tentem digitar aí, ver se alguma letra faltou, né? /date, no data dir. Base dir também tem que tirar a cerquilha antes. Colocar aqui o caminho. A porta 3307. E no client ali também 3307. Fizeram aí uma Tem revisão? como voltar aí, professor, rapidão? Tá, Lá você quer pra que cima, lá? aqui no começo do arquivo? Isso. Tá. O primeiro dado que vai mudar é apenas a porta, ó. Você vai seguindo aqui o caminho das informações, aí vai ver a palavra client. Na seção do client, na porta, coloque 3307. Não deixem espaço, ó. Por exemplo, não deixa espaço não. Digita o 3307, deixa próximo igual, tá? Não altera, não dê espaço aqui entre essas informações de configurações. Depois disso, vocês vão procurar na seção do servidor, vocês acharão novamente outra porta ali. Port, também sem espaço, 3307, justo ali. Coloque 3307. E aí temos as configurações da base dir, que deverá apontar para c2./mysql. Aqui, e no data dir, c2./mysql1/date. O que pode acontecer também? Existe um defeitozinho aí na versão do bloco de notas, que alguns blocos de notas, eu não sei por qual motivo, são caracteres especiais. Então tem que saber se talvez o bloco de notas de vocês esteja incorreto, a versão dele, né? Se tiver Já descobri meu erro aqui, professor. Então tá bom. Então não é do... Coloquei esqueci de colocar a barra entre o MySQL1 e data. Perfeito. Então tá ótimo. Tenta então fechar e startar novamente o serviço, ver se ele vai. Tá, vou tentar aqui. Alguém mais que deu algum erro? Dá uma confirmada nas informações para ver se está funcionando. É só executar de novo lá no CMD? Tudo do zero ou só aquela parte? Não, só a parte do Net Start. Só vai inicializar o serviço. Agora deu certo, professor. Serviço ótimo. iniciado com êxito. Ótimo. Alguém mais aí que deu a falha? Professor, ainda continua, mas pode continuar a aula aí. Tá. Qualquer coisa aí, a gente manda esse arquivo. Eu mando meu arquivo INI para você, que se estiver com a mesma configuração, vai funcionar aí. Tudo bem. Muito bem. Então fizemos aqui, o serviço está funcionando. Eu posso vir aqui no Windows, clicar aqui em serviços do Windows, ó lá. Abrir o serviço aqui do Windows, procurar aqui pelo MySQL1. Alô, MySQL1. Está logo acima do MySQL 80, né, que é o nosso o servidor, o nome do serviço do servidor que já estava instalado. No caso, no meu caso aqui isso estava instalado, MySQL 80. Temos o MySQL1 aqui em execução, os dois estão em execução, cada um em uma porta. Eu posso até fazer novamente aquele comando, né, do netstart -AO.
Eu vou ver aqui agora, nesta visualização, aparecerá que a porta Tem, professor, não 3306. sei se é minha internet, mas embranqueceu tudo aqui pra mim. Como é Embranqueceu? que é? Serviços? Como é que foi serviços? Tem como voltar lá fazendo favor? Tá, só um momentinho. Serviços? Você quer ver o arquivo serviço? INI? Não, o serviço, tá. o serviço que o senhor abriu lá. Ah, perfeito. Vou trazer mais próximo aqui. Esse comando aqui, então, vai aparecer... Ah, os serviços do SQL do Windows, do né? MySQL, do Windows. Ah, tá. Do Windows é simplesmente aqui, entrar em serviços. Aqui, ó. MySQL 1, esse que nós acabamos de criar. Você deu um zoom nessa tela. Acho que travou, na verdade. Quando dá zoom, trava? Tá de boa, Pra mim travou aqui, Agora eu não sei se é minha internet ou de vocês. Tem que aparecer. Eu só estou dando mais ênfase aqui, mostrando o nome do serviço, né? Que ele está inicializado em execução, como o MySQL 80 aqui, que é o serviço anterior, também está em execução. Isso nos serviços do Windows, tá? Eu digitei serviços aqui no pesquisar do Windows, né? Serviços. E a tela estará abrindo para a gente aqui a tela específica de serviço. Aí o que eu fiz também aqui? Para confirmar que a porta agora está em uso também, aqui no comando, olha lá, net start, menos AO, dou enter aqui. Nós vamos observar aqui, nas portas que estão aparecendo, aparece a porta lá, 3307, está em uso. Que é Professor, eu saí, entrei aqui de novo e continua travado também. Continua travado? Tá meio travado. Deixa eu ver aqui. Não, voltou normal, voltou, só agora Voltou. só tá em zoom mesmo. Ah, perfeito. Como é que você vai pesquisar no serviço? Esse comando aqui, ó. Net. Não, eu saí na hora que você estava mencionando serviços. Como é que você pode pesquisar no serviço? Para pesquisar, aqui no Windows mesmo, digitei serviços. Serviços. Olha lá, aparece serviço do Windows. Pelo gerenciador de tarefas também é possível ir. Gerenciador de tarefas, né? Aí nós temos aqui serviços, abrir, serviços. Também abrirá aquela tela para a gente. A mesma tela. Aqui, então, eu posso ir pelo serviço direto, né, como nós fizemos, ou lá direito do mouse, gerenciador de tarefas. Aqui nós temos a aba serviços. Aqui já aparece lá o nosso MySQL 1, já aqui aparece o primeiro serviço executando. E eu posso clicar aqui em abrir serviço para que eu veja todos os serviços que estão em execução neste momento no computador. Olha lá, já apareceu ali. Muito bem. Então vamos seguir aqui. Então já está aqui pronto, nosso serviço está em funcionamento, está rodando aqui. Acho que a maioria de vocês conseguiram, né? Está tudo funcionando. Agora o que nós faremos? Vamos abrir o Workbench. E vamos conectar a essa instância. Então eu abri aqui o Workbench. Aliás, está abrindo ainda. Abriu aqui agora. Então nós estamos no Workbench. Vamos criar uma nova conexão. Então aqui na opção MySQL Connection, vamos clicar aqui no mais para que possamos abrir uma nova conexão. Cliquei na opção aqui mais, apareceu a janela. Vamos colocar no Connection Name, vamos colocar aqui nova instância. Não, vamos colocar esse nome dela mesmo, MySQL 1. Na porta, vamos colocar 3307. Não adianta. Aqui. Apenas isso que eu mexi até o momento, tá? Então colocamos ali o Connection Name, MySQL 1, que é o nome do serviço, né? Coloquei o mesmo nome do serviço. Colocamos a porta apenas 3307.
usuário root. Feito isso, vamos clicar aqui em OK. Criou aqui o MySQL1 para conexão. Vou dar duplo clique nele. Está pedindo a senha, vou colocar a senha que é o root. No caso, a minha, que eu havia pedido para vocês colocarem, é root. Cliquei no botão OK. Observem aqui, ele abriu já a conexão. Então, essa conexão aqui está vinculado ao serviço, à segunda instância, né? Nesta tela aqui, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão apagar aqui. A instância, ela trouxe, como nós copiamos a pasta dados, né? Onde estão o banco de dados da outra instância. Então, veio aqui aquele banco de dados GBDB. Quero que vocês apaguem isso. Clique lá à direita do mouse. Vamos clicar aqui em Drop Schema. Escolham Drop Schema. Vamos apagá-lo aqui. Ele pergunta se quer confirmar realmente isso, quer que apague. Vamos clicar Drop Now. Apagamos. Muito bem. Agora eu quero que vocês voltem aqui na casinha, aqui no MySQL, aqui ao lado do MySQL1 que nós abrimos a conexão. E vocês vão conectar na instância que nós estamos trabalhando nas nossas aulas. No local aqui, na instância da porta 3306. Vou clicar aqui em conectar. Opa. Digitei senha errada. Perfeito. Tem como renomear uma instância? Porque meio que eu, quando eu fui recriar isso aqui, eu fiz meio na pressa e ficou só root só. Como nada. Aqui, ó, edit conexão, ó. Edit connection. Aí você coloca o nome que você acha. Aqui, ó, lá direito do mouse. A conexão sua que você quer mudar o nome, não é verdade? É. Então, lá direito do mouse, edit connection. Certo. Aí você coloca o nome lá mais aconselhado. Muito bem, então estamos aqui, ó, nessa nossa instância está o banco de dados GDBD. E na outra, ó, não tem mais o banco, eu pedi para vocês apagarem. Nessa nova instância, eu quero que vocês criem agora aí. Vamos criar um banco de dados chamado réplica. Réplica está sem. Deve estar sem dado nenhum, né? Então aqui, ó, sem tabela, desculpa. Criem esse banco réplica. O port tem que ser qual? Oi? O port. Qual? Não, por enquanto sem import. Eu quero só que vocês apaguem o GDBD nessa instância nova que vocês acabaram de criar. Na instância normal de vocês, a MySQL 80, conectem lá, vai estar o que nós trabalhamos lá com os bancos, né? Anteriores, as tabelas, né? Aí o que eu quero que vocês façam agora? Nessa nossa MySQL 1 aí, a nova instância, criem esse banco de dados chamado réplica. Criaram, pessoal? Hein, professor? Oi. Tem como se eu voltar um pouquinho aí? É que minha conexão caiu aqui. Certo. Você quer que volte aonde, especificamente? O senhor entrou aqui com quais instâncias que o senhor entrou? Ah, tá. Perfeito. Eu criei uma instância, eu criei a instância aqui para conectar na porta 33. Eu vou abrir a lupinha só para vocês verem aqui. Basicamente, a diferença é a seguinte. Eu criei uma conexão chamada MySQL1 para a porta 3307, que é a instância que acabamos de criar, né? Que nós acabamos de criar essa instância. Conectamos pela porta 3307. E eu conectei, então, também pelo serviço anterior, que é a porta 3306, que é a instância padrão que nós instalamos no MySQL, no caso, o MySQL 80. Então, conectei a MySQL 80 e criei uma conexão para essa nova instância que acabamos de criar. Aí coloquei o nome para ela de MySQL1, mas eu posso até, para ficar talvez diferente, aqui é o nome, não é o nome da instância, que é o nome da conexão. Posso colocar aqui, ó, nova instância.
Vou mudar aqui o nome dela, ela ficou nova instância, MySQL1, que é com essa porta 3307. Aí conectei em ambas, tá? Conectei em ambas. Quando você conectar na nova instância MySQL, você usará o usuário root, normal. Se você conectar, vai estar carregando para vocês os bancos de dados que estavam disponíveis quando nós copiamos aquela basta data. Então, todos os bancos de dados vieram da instância original, da instância MySQL 80. Então, aqui eu apaguei aquele nosso banco de dados GDBD, eu apaguei e criei agora esse banco de dados réplica. Ah, sim. Aí isso aí já acabei de fazer já. Ah, então perfeito. Só até agora paramos aqui. Agora, o que eu vou deixar para vocês? Vai ser a atividade de vocês vão pegar o material. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um backup desse nosso banco de dados aqui, o GDBD, de todas as tabelas, procedures, view, o que tiver aqui dentro dele, eu quero que vocês façam um backup, tentando ler lá pelo material, né? E vocês vão restaurar esse backup nessa instância que nós acabamos de criar, dentro desse banco de dados réplica. Eu quero que vocês salvem a estrutura do banco de dados com os dados dentro desse banco de dados réplica que está nessa instância que acabamos de criar. Beleza, pessoal? Aí vocês vão fazer esse intervalo, na hora que eu voltar, vocês vão mostrar e a gente já está a atividade resolvida por hoje. Ok? É entendido? Professor, é meu caso, como eu tô no celular. Não, tudo bem. Você vai só ler lá o material e esperar depois do intervalo para ver o resultado dos colegas. Beleza. Ok, Kelvin? Agora os colegas vão tentar aí fazer para a gente conversar daqui a pouco quando voltar do intervalo. Tá bom? Então vamos sair para o intervalo, vocês fiquem trabalhando aí, podem conversar entre si aí para ver se vocês acham uma solução, caso alguém der algum problema. Mas vou relembrá-los aqui. Eu quero um backup, né, do nosso banco de dados GDBD, com toda a estrutura de tabela, view, procedure que nós criamos. Eu quero que vocês passem os dados e a estrutura, façam um backup e restaure dentro desse banco de dados réplica aqui. Quero que vocês salvem, então, façam a restauração dentro do banco de dados réplica. Então, até daqui a pouco, a gente retoma aí.